Mais uma vez, vou te mostrar um vídeo importantíssimo que antecipa o que pode acontecer conosco nas eleições de 2022. Matéria importante para que você entenda a dinâmica dessas relações da esquerda com a grande mídia, que é a apadrinhada, que é um braço operador do capital financeiro. Desde o seu pronunciamento dia 7 de setembro, está havendo uma operação coordenada da imprensa e da Lava Jato para tentar mitigar qualquer chance de ressurgimento de Lula, ainda que por trás dos bastidores de qualquer campanha para 2022. Eu já mostrei para você reportagens da Veja, já mostrei para você reportagens da Isto É, já mostrei para você essa nova denúncia fake, repetida, requentada da Lava Jato. E para que fique claro para você que esse padrão vai se repetir mais uma vez, após o ex-presidente dar uma entrevista importante, a Veja publicou mais um artigo em um franco ataque de pelancas com desonestidade intelectual, desconsiderando todos os aspectos positivos da entrevista e esquecendo que na mesma revista em que esse artigo foi publicado agora, o próprio Sérgio Moro já foi chamado de justiceiro na matéria de destaque que vai na capa de uma das publicações. Eu vou trazer para você essa publicação e vou apontar cada lugarzinho onde ela tentar te enganar, tentar te passar a perna, tentar te fazer esquecer do passado da própria revista. Mas antes, se você está me conhecendo agora, eu sou o Rony Teles. Nesse canal a gente diariamente combate toda essa onda de culto à ignorância, disfarçada de jornalismo que tomou conta do nosso país nos últimos anos. Se você quer ajudar nessa tarefa, você pode simplesmente se inscrever no canal, no botão inscreva-se que fica aqui embaixo. Taca o dedo no botão inscreva-se, porque esse tipo de interação é importante para que a gente alcance mais pessoas aqui nas redes sociais. O meu objetivo nessa campanha de exposição de matérias é justamente esse: te mostrar que se nós não criarmos as nossas redes de comunicação fortes e penetrantes aqui nas redes sociais, no que depender dessas grandes mídias que alcançam muito mais longe que nós, estaremos sempre nas mãos de um candidato abençoado por eles. E quando eu falo abençoado por eles, significa menos direitos para o trabalhador, menos desenvolvimento nacional, menos valor do brasileiro e do Brasil e mais bolso cheio de magnatas que moram muitas vezes fora do nosso país. Se inscreva no canal, aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative o sininho para receber notificação sempre quando houver vídeos novos no canal. Principalmente, sente o dedo no like e comente. A sua opinião é importante para o canal e também é importante para fazer com que o vídeo alcance o máximo de pessoas possível. Sem mais enrolações, vou trazer para você o texto divulgado pela revista Veja. Um dia depois de ter sido denunciado pela quarta vez na Lava Jato por lavagem de dinheiro em doações recebidas da Odebrecht, Lula voltou a praticar o seu esporte favorito, que é detonar o Sérgio Moro. Logo no primeiro parágrafo você vê a distorção da realidade e a ocultação de informações. Porque se você acompanha o nosso canal, eu já mostrei para você que essa denúncia da Lava Jato é requentada, que já foi rejeitada pela justiça e que ocorreu apenas como reação da Lava Jato, que está em fase final e desespero. Eles sequer tocaram no assunto de que a matéria da Lava Jato é requentada. Mas talvez o mais surreal não seja apenas a ocultação de informações, mas sim a tentativa da subversão de uma situação flagrantemente oposta. Quando eles tentam te convencer de que a vítima do juiz persegue o ex-juiz. Veja só, ouça bem o que eu vou te dizer com muita calma. Houve uma revista no Brasil que fez uma matéria mostrando que o juiz Sérgio Moro fez justiça com as suas próprias mãos, à revelia do Código de Magistratura e da Constituição brasileira. Uma das vítimas desse juiz foi o ex-presidente Lula. Sabe qual foi o nome da revista que fez isso? Veja. Foi a própria Veja. Eu vou colocar para você aqui do lado a capa da revista para que nós nunca nos esqueçamos disso. Essa é a mesma revista que agora traz essa matéria dizendo que uma vítima desse processo tem o esporte favorito de perseguir o seu acusador. Veja só até onde as pessoas são capazes de chegar quando elas querem emplacar sua narrativa. Só que aqui desse canal não vão passar. Eles seguem dizendo que numa entrevista a blogueiros de esquerda,
Lula chama Moro de desequilibrado e de medíocre e ainda acusou o ex-ministro de ter criado pirotecnia quando pediu demissão e acusou Jair Bolsonaro de ter tentado interferir na Polícia Federal para blindar sua família e amigos. E de novo, mais uma tentativa patética de menosprezar até mesmo na linguagem utilizada a dimensão do evento. E a revista faz isso quando chama os jornalistas de prestígio do canal do DCM de blogueiros de esquerda. É claro, se eu diminuo a importância do meu inimigo, eu posso atacá-lo com mais facilidade. A propósito, essa estratégia foi muito utilizada no nazismo e no fascismo. E depois, quando a gente chama essas revistas de fascistas, algumas pessoas acham que a gente está brincando. Como bem disse o nosso companheiro Kiko Nogueira do DCM, blogueiro autor desse artigo, é o seu aplicador de ozônio. Eu não vou chamar você de ignorante e analfabeto, porque, como eu disse, eu sei muito bem o que você tenta fazer, porque nós já aprendemos essa estratégia quando o nazismo e o fascismo transformaram os judeus em coisas menores do que a gente para poder destruí-los. E depois, sobre a sua afirmação propriamente dita, o ex-presidente Lula estava se referindo ao modo de operação de Sérgio Moro e não o presidente apontou, mas aqui entra também Deltan Dallagnol e toda a Operação Lava Jato, que foram alçados à condição de celebridades e posteriormente de divindades por toda a imprensa corporativa brasileira, em especial a Rede Globo, que não apenas se limitou a contemplar e divulgar todos os vazamentos criminosos e privilegiados, o que estaria razoavelmente dentro dos limites do jornalismo, mas também elaborou e implementou toda uma série de matérias que colocavam Moro e Dallagnol como deuses. E isso não faz parte do jornalismo. Principalmente quando isso é mentira e é motivado por interesses escusos do capital que financia essas empresas. O ex-presidente Lula estava se referindo ao fato de que quando o juiz Sérgio Moro aceitou ir para o ministério de Bolsonaro, já se tinha a informação de todas as tramóias e trambiques do Jair Bolsonaro, inclusive do esquema de rachadinhas. E durante todo esse processo, com várias investigações sendo iniciadas, Sérgio Moro ficou paradinho, obedecendo Bolsonaro como um cachorro. E quando achou que era politicamente interessante, fez um circo como se estivesse sabendo de tudo pela primeira vez. As próprias conversas oferecidas por Sérgio Moro como prova de que Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal são provas de que não era a primeira vez, apenas para ficar na situação da interferência, de que Bolsonaro estaria tentando coagir Sérgio Moro a cometer um crime, interferir na Polícia Federal para fins pessoais. Mesmo assim, Moro só achou que isso era crime quando ficou insustentável permanecer no seu governo. Em outras palavras, Moro só aprendeu o significado da palavra crime quando decidiu sair do governo Bolsonaro. E ele é juiz. Essa intenção do ex-presidente Lula de falar especificamente sobre a hipocrisia é demonstrada pelo próprio texto que o jornalista da Veja decidiu continuar transcrevendo. Lula diz que Moro poderia ter demonstrado seriedade quando virou bolsonarista. Ele é tão medíocre que quando sai, ele tenta cair atirando. Ele tenta criar mais uma pirotecnia com o apoio da Rede Globo. Mas antes de encerrar sua obra, digna daquelas que a gente faz no banheiro, o blogueiro da revista Veja tenta te convencer de que quando Lula diz na entrevista que não tem ódio do Moro, ele está mentindo. E para fazer isso, ele transcreve uma parte da fala do ex-presidente Lula, que é nada mais do que a expressão da sensatez, onde o ex-presidente diz que, como uma pessoa humana, ele quer que Moro seja tratado com o respeito que Moro não deu ao ex-presidente. E que ele siga sua vida. Mas se quiser ser candidato a presidente, que tenha que procurar um partido e faça uma campanha, diferente do que fez o ex-juiz, se utilizando da magistratura para conquistar um espaço público, coisa que a gente denunciou aqui várias vezes. Qualquer um que tivesse um pingo de bom senso e não o ódio que esse jornalista também demonstra trazer pelo ex-presidente, teria se focado na parte onde uma vítima tece palavras de sensatez, ainda que fossem falsas, da boca para fora, sobre o seu carrasco. Um carrasco que lhe tirou mais de 1 ano de vida já na sua reta final, quando o tempo começa a ficar mais precioso ainda. Um carrasco que lhe privou de um processo eleitoral, no qual, se ele tivesse participado, todas as pesquisas apontam que ele teria vencido. Um carrasco que privou o seu país de escolher o presidente que gostaria de escolher. Um carrasco que a própria revista onde o jornalista trabalhou mostrou
que era alguém corrupto e que fez justiça com as próprias mãos, inclusive contra esta vítima que este blogueiro da Veja menciona. No pior das hipóteses, ele poderia ter dito: veja só que interessante, mesmo sendo vítima de todo esse processo, Lula ainda faz questão de fazer parecer que não odeia Moro. Seria o mínimo de decência esperada para um jornalista. Mas como se trata de um blogueiro, o que nós temos é o oposto disso. Muito bem, meus amigos, este é o modo de operação dessas revistas que obedecem, batem incontinência para o capital. Mesmo que você não ache que o seu candidato para 2022 deva ser Lula, e talvez nem seja mesmo, porque muito provavelmente não vão permitir, é preciso que você se atente para esse modo de operação que eles aprenderam. E eles não vão retroceder disso. Esse ataque é direcionado a Lula não em razão do que ele fez no passado, mas sim porque ele é, nesse momento, o candidato que arregimenta mais votos, que oferece um risco real de derrota aos planos de Bolsonaro ou de Moro. Se o apreço dos eleitores por Lula for substituído por um apreço por Flávio Dino, não se engane nem um segundo, Flávio Dino será o alvo desse ódio que você tem visto nessas publicações que eu tenho te trazido. Se esse apreço se direcionar para Haddad, não se assuste quando esse ódio for direcionado a Haddad ou a qualquer outro candidato que não bata a continência para o capital especulativo que rege essas revistas. É isso que amedronta eles. A possibilidade de um candidato de esquerda, que pensa no povo acima de qualquer outra coisa, retornar ao poder. E note, mesmo que esse candidato tenha sido responsável por lucros exorbitantes durante todo o seu governo para essas mesmas empresas. Não foi suficiente para eles terem recordes em seus lucros com a população também se desenvolvendo. O que eles querem é manter os seus lucros com a garantia de que a população seja subjugada para sempre. Aquele campo de exploração tem que ser mantido também. A eles tudo, ao povo só a escravidão. E se você entende o que foi dito aqui, se você concorda ou se você discorda, não se esqueça, se inscreva no canal Rony Telles, comenta aí embaixo. Mais do que nunca, em matérias como essa, eu quero que você entenda a importância do engajamento, a importância da construção do nosso mecanismo de comunicação independente dessas mídias tradicionais aqui do Brasil. Se inscreve, ativa o sininho para receber notificações e, se você puder, assina o canal, porque isso é muito importante. A gente se vê mais tarde em outra publicação ou talvez em outra live, quem sabe. Chega no canal, esteja por aqui, um abraço, até mais, fui!